E agora a gente tem já o que vocês precisam para criar qualquer outro projeto, né? As próximas aulas elas vão ser mais baseadas em pontos específicos de publicação ou algumas técnicas mais avançadas, algumas estruturas diferentes que a gente consegue utilizar com o NES, mas na teoria a gente já cobriu aqui todos os pontos principais para vocês fazerem um projeto na prática, né? E a ideia agora é que vocês botem isso em prática, criando algum projeto de vocês de verdade, ah, que fique como, sirva já como portfólio, que nas próximas aulas a gente consiga, a gente vai ver como é que a gente joga e faz a publicação desse site no Heroku, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente fez lá com a Remote Live. Ou seja, vocês tinham o código, estava rodando local, o Alisson foi lá e jogou ele no cloud, instanciou ele, para a gente poder ter acesso através de uma URL. Então é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Mas uma dica que eu dou aqui é para a gente ter um projeto físico para que vocês consigam fazer essa publicação também, né? Então, a ideia agora é apresentar, aplicar tudo que a gente aprendeu nesse curso aqui em um projeto. Pode ser um projeto pessoal de vocês, pode ser o próprio projeto que a gente viu aqui nesse curso, tá? Que é o boilerplate inicial. O que é um boilerplate? É a estrutura de código que você vai precisar para todo o projeto, né? Então, aqui a gente tem o user roles, o roles, a gente tem o upload, mas ainda tem algumas informações que talvez esteja faltando, ou alguma documentação que talvez esteja faltando para melhorar o nosso Swagger. Pode ter algum user a mais que você pode adicionar ou não. A gente pode formatar melhor de acordo com o que você achar necessário. Mas, na teoria, o código que você tem aqui, você pode baixar ele do seu GitHub e já começar a fazer uma nova aplicação. Por exemplo, a gente aqui está fazendo a aplicação da Remote Live, certo? Você poderia só dar um Nest Resource aqui e adicionar os skills, e você já ia ter o suficiente para trabalhar com ele aqui, estruturado, ou seja, você nem precisa trabalhar na parte de configuração. Aí vamos ver que quando o usuário fez um cadastro de enviar e-mail, quando o usuário fez um cadastro, a gente quer que ele envie um e-mail também. Então, a gente já tem essa lógica de enviar e-mail. A gente poderia só vir aqui, ó, e na hora que ele fosse criar um e-mail, a gente ia fazer só um injection aqui do user service, criar um novo e-mail, e aqui é só mandar a lógica de send e-mail. Ou seja, vamos dizer que a gente precise de uma lógica de fazer o upload para, sei lá, para o perfil do usuário, por exemplo. Então, a gente adicionaria aqui só o perfil do usuário, a gente adicionaria aqui um novo campo, que seria o path da imagem, o nome da imagem. A gente já ia ter aqui o upload dele. Quando o upload fizesse, a gente ia retornar a imagem que a gente ia carregada, e no nosso banco a gente salvaria apenas o nome da imagem, e depois a gente conseguiria mostrar ela de acordo com o que a gente estivesse precisando. Bom, você vou precisar criar um novo relatório, uma nova autenticação com alguma outra coisa. Ou seja, você já tem o suficiente para começar qualquer projeto de vocês e brincar com isso, sem vocês perder tempo com essa parte que seria estrutural. Então, esse é o boilerplate. Tá? O boilerplate e Starter Project é o que a gente viu aqui nesse curso até hoje, né? Todas essas funcionalidades, essas estruturas. Então, isso aqui é mais um exemplo de um projeto que vocês podem tentar ter pronto para a gente, nas próximas aulas, a gente ah, jogar ele e trazer ele para a produção e ver esse processo. Um outro projeto aqui que eu deixei como apenas uma dica, né? É apenas um joguinho de perguntas aleatórias. Então, você pode fazer aqui, por exemplo, uma API onde você vai ah, deixar que as pessoas façam cadastro de perguntas, você pode botar. Então, sei lá, não sei que vocês estão, quer brincar de verdade, ou consequência, sei lá, aí você vai aqui, ó, só verdades, vamos fazer verdades aqui, em determinada categoria, sei lá, categorias de viagens, ó, então, beleza. Aí você faz umas categorias viagem e faz perguntas relacionadas à viagem. Então, você vai ter um grupo e quando você entrar aqui, por exemplo, vamos começar a jogar, a gente criou um grupo aqui, tá Cairo, Kevin, Fabrini,
e a gente vai fazer uma rodada aleatória ali de perguntas, por exemplo, de programação. Pronto, melhor exemplo. Pergunta de programação. A gente vai botar aqui categoria Node.js, Nest.js. Então, a gente vai fazer aqui uma categoria de perguntas e a gente vai cadastrar as perguntas, vai cadastrar o grupo aqui. Entrou na sala de grupo, a gente vai ter uma API para poder autentificar e a ideia do joguinho seria essa, seria a cada interação, o jogo ia selecionar uma pessoa para responder uma pergunta aleatória. Então, isso aí a gente consegue até fazer um appzinho depois para ele, para conectar e fazer testar. Mas é só uma ideia um pouquinho mais avançada, que vocês vão ter que entender aí a, um pouco mais de lógica e tentar ver como é que vocês vão fazer isso, como é que a gente vai fazer os questions, como é que a gente faz os rooms, né, os grupos, aí como é que a gente faz a parte aleatória. Então, é só uma dica aí de caso alguém precise ou tenha curiosidade de implementar. Uma outra ideia também, um pouquinho mais difícil, seria a gente fazer a integração aqui de duas plataformas, né? A gente poderia pegar aqui, você vai fazer a autenticação com o LinkedIn e vai fazer uma autenticação também com o GitHub, e a gente vai dar um match aqui nessas duas informações, ou seja, Tiago, do GitHub lá, ele está dizendo que ele tem os skills de Java, de .NET, de Node, de React, de Angular e de Vue, por exemplo. Aí a gente consegue pegar aqui, ó, todos os skills do LinkedIn dele, e a gente consegue fazer autenticar aqui na conta do Tiago, do GitHub, e a gente consegue também pegar todos os projetos que ele tem e a linguagem, quais foram feitos aqueles projetos. E aqui a gente consegue dar um match de acordo com a skill de Tiago do LinkedIn. Então, Tiago de Java, da linguagem de Java, vamos dizer que Tiago tem 10 projetos, 10 repositórios, por exemplo. Então, dos 10 repositórios, Tiago tem um que é sobre Java, então 10% do código dele é Java. 20% dele aqui é .NET, dois projetos, tem 4 projetos relacionados a Node. Então, é só uma lógicazinha para a gente tentar ver como integrar isso, né? Só uma dicasinha de algum projetozinho pronto. Então, qual é a ideia? A ideia é que nas próximas aulas a gente tenha algum projeto pronto para que a gente consiga publicar ele em produção e ver como é que funciona esse fluxo na prática. Faz sentido isso aqui? Ficou claro? Ficou assim. Pronto, para essa aula, Assim, então, pode falar. entendi, né, que são os projetos, mas esse do joguinho aí é um pouco complicado, eu acho. É, mais complicadozinho. Por isso que eu botei, ó, pode ser um projeto pessoal de você, pode ser um to-do list, pode ser apenas tudo que a gente implementou aqui, mas isso aqui é mais fácil do que a gente imagina, cara. Você só vai precisar aqui, ó, de uma tabela de questões e uma tabela de pessoas e uma tabela de grupo, por exemplo. Pronto. Então, você vai montar um grupo, você vai botar um grupo, quem é que vai estar nesse grupo? Aí você vai passar aqui, ó, 3 pessoas. Vai ser Tiago, Cário e Kevin, pronto. A gente botou aqui esse grupo, tem 3 pessoas. Aí depois, quando você for botar aqui das questões, você vai ter um endpoint onde você vai passar o ID do grupo. O ID do grupo, você passa lá e ele vai aleatoriamente escolher uma questão para você e aleatoriamente retornar para você uma pessoa que foi selecionada. Então, ele retorna para você a pessoa que foi selecionada e a pergunta a ser feita. E não necessariamente precisa ter uma resposta, só para fazer a pergunta. E a API aqui eu botei só para que a gente não deixe aberto para qualquer pessoa. Você só implementar uma forma de autenticação que não é através de username e password. Então, seria só isso. Ou seja, 3 endpoints. Um endpoint para criar um grupo, um endpoint para se juntar ao grupo, 4 endpoints. Então. Um endpoint para criar o grupo, um endpoint para criar a question de acordo com a categoria, um endpoint para entrar no grupo e um endpoint para retornar aqui a pergunta do grupo. Mas assim, é interessante quando a gente está começando a programar, que a gente não sabe bem qual projeto fazer, né? A gente tenta pegar uns projetos gigantão, a dificuldade. Então, isso aqui são algumas dicas simples que eu botei que vocês podem querer ter a curiosidade de tentar implementar e fazer a brincadeira com vocês aí.